estimados telespectadores, dizer-lhes que são bem-vindos a mais uma edição do seu nosso programa Benguela em Desenvolvimento. Portanto, nesta edição temos como convidado o mestre Juca Manjães, este que também é professor na área de Sociologia. Para isto, trazemos consigo uma temática bastante importante. A temática é a seguinte: a desestruturação familiar e suas consequências. Vamos agora saudar o nosso convidado. Doutor, como é que está? Estamos bem de saúde, obrigado. À força, à saúde, à dinamismo, à vida. Somos africanos e essa energia queremos contagiar aos demais, porque é assim que a África pede. E estamos aqui para servir a Angola. A disposição é ótima. Tá, muita força. Sim, senhora. Certo. Mas desde já nós começamos da seguinte forma. Como é que o doutor avalia esta temática? Bem, ela conforme foi posta, dá muitos debates, mas nada que não possa ser discutida. O que se coloca aqui é a desestruturação familiar, né? E as suas graves consequências. E temos uma outra visão como sociólogos relativamente àquilo que chamamos de desestruturação familiar. Um termo que quase que não cabe muito bem para a sociologia ou para os sociólogos, caberia muito mais para os moralistas, para os éticos, mas os sociólogos não casam muito com a desestruturação familiar. Tem uma outra forma de ver esse conceito. Mas a gente entende na linguagem comum que se quer chegar e é o que nós queremos apresentar. Como estamos, essa é a ideia, como as famílias estão, quais são os tipos de famílias mais abundantes na província de Benguela, quais são as consequências ou os estilos de vida dessas famílias. Também queremos aproveitar um bocadinho e falar sobre aquilo que são os programas de políticas públicas para as famílias em Benguela e apresentar também a nossa solução do tipo de família que teremos para os próximos 50 anos para a província de Benguela e, quiçá, para o país. Então, estamos aqui como sociólogos para apresentar a nossa abordagem. Sim, senhor. Mas, doutor Juca Manjães, antes de nós partirmos para a abordagem da nossa temática, visto que é a desestruturação, é importante que primeiro percebamos o que é uma família estruturada. Do ponto de vista como sociólogo, o que é uma família estruturada? Bem, vejamos, o que é uma família? A família é um conjunto de pessoas ligados ou por consanguinidade ou por laços de parentesco. Por consanguinidade estamos a falar dos filhos. Por laço de parentesco estamos a falar do casamento, a esposa, o esposo. E aqueles que vêm ligados à família da esposa ou do esposo são familiares por parentesco. E os filhos são familiares por consanguinidade. Família não é necessariamente grupos de pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Não. O que define família é a ligação que temos, ou por parentesco ou por consanguinidade. Isso é a estrutura da família. É a definição de família que nós temos. Agora, existem vários tipos de família. Aquela mais básica que é a família nuclear. Eu às vezes brinco com os meus alunos, né? A tal família do leite nido. O pai, a mãe, estão lá com os irmãos, estão lá. Essa é a família nuclear. Depois temos a família extensa, ou família alargada. A família alargada não é muitas pessoas sobre o mesmo teto. Não é. A família alargada é sobre o mesmo teto haver duas ou mais gerações. O que é uma geração? É uma separação de etária de 25 anos. Por exemplo, se você não é meu mais velho, se eu sou teu mais velho acima de 25 anos, então não somos da mesma geração. Não somos. Então, a família alargada é quando sobre o mesmo teto temos pessoas de gerações diferentes. Sou eu que estou com a minha mulher e os meus filhos, e o meu filho que agora engravidou também tem que ficar com o neto. Depois vem a minha mãe, vem a minha sogra. Todos esses ficam na mesma casa, ainda que sejam 5 pessoas. Se são de gerações diferentes, então já é uma família alargada. Poderíamos também falar, estamos a falar de estrutura. A família nuclear é uma estrutura de família. A família alargada é outra estrutura de família. Também podemos falar, por exemplo, das famílias monoparentais, que são muito mais famosas, muito mais conhecidas aqui no na nossa província, no nosso país, que é a família em que a responsabilidade dos filhos está sobre a mãe, particularmente, ou sobre um dos cônjuges.
mas particularmente para nós aqui é a mãe. A mãe é que controla sempre, que fica sempre na guarda das crianças. Essa família monoparental. Depois também temos a família monossexual, que não é muito comum entre nós, mas já vai nascendo, já vai surgindo, que é a família de pessoas do mesmo sexo. O pai que é homem, a mãe que é também outro homem, então a mãe que é mulher, depois temos o pai que é mulher, já vai nascendo por ali. E também há outro tipo de família, que é a família fantasma. A família fantasma é aquela que ganha formato em algum período do ano. Ou seja, o pai trabalha no BIE, a mãe, porque é enfermeira, fez concurso público, está lá, e o pai, porque é militar, está em Cabinda, e os filhos, pela idade que tem, um está no tio fulano, porque estuda próximo daquela escola. Quer dizer, a família não existe. No Natal, ou nas férias dos dois combinados, é que enchem a casa. Essa é a chamada família fantasma. Ganha formato em alguns momentos, em alguns períodos, na Páscoa, no aniversário deste, no Natal. Isso é que é estrutura familiar. Agora, a estrutura familiar é adicionada a um outro elemento fundamental, que é o elemento funcional. O que é que determina a estrutura? É os atores, pai, mãe e filhos, são os atores da família, e depois temos a questão da funcionalidade. O pai faz o quê? Qual é a responsabilidade do pai? O pai é o provedor do lar, está a cumprir com a sua função. A mãe é a guardiã do lar, está a cumprir com a sua função. Os filhos são os animantes do lar, está a cumprir com a sua função. Então, esses elementos, atores e funcionalidade, é que dá a estrutura da família. Quando é que nós estamos diante de uma família desestruturada? Bem, antes de responder essa pergunta, nós às vezes queremos pensar que é desestruturação familiar quando estamos diante do divórcio. Eu separo-me da minha esposa e pronto, família desestruturada. Não. Aquilo que era família nuclear, eu, a minha esposa e os meus filhos, agora se transformou num outro tipo de família, que é a família monoparental, porque agora é a minha mulher que está só com os meus filhos. A família mantém, ganhou outro formato. Então não se desestruturou, como se quer olhar, ganhou um outro formato, uma outra estrutura, passou a ser um outro tipo de família. A desestruturação de uma família, respondendo aqui o tema, a desestruturação de uma família só é quando os elementos da família, os atores da família deixam de cumprir com a sua função. Só estamos diante de uma desestrutura quando os atores deixam de cumprir com a sua função. Eu separei-me da minha esposa, mas continuo com a minha função de provedor do lar. Aos meus filhos não falta nada, tudo está lá. Então, a família deixou de ser nuclear, passou a ser monoparental e os elementos funcionais funcionam. Permitam aqui a redundância, funcionam. Eu pago a propina, pago a alimentação, vou custeando a saúde. Funciona. Só diminuiu uma função, que é a função sexual, que é eu para a minha companheira, que agora estamos em divórcio. Mas a família ganhou um outro formato. Agora, quando eu deixar de cumprir com o papel fundamental de ator familiar, aí é que estamos diante da desestruturação. Não, o pai do Joaquim é muito bêbado, por isso é que o Joaquim ficou criminoso. O pai pode ser bêbado, mas se cumpre com a sua função de provedor do lar, não é família desestruturada. Não é. É uma família desestruturada. Não é. Porque às vezes queremos olhar nessa família desestruturada porque a mãe é uma bêbada. Não é. Se essa bêbada cumpre com seu papel de maternidade, de mãe, de protetora do lar, a família é família. Quando os atores deixarem de cumprir com a sua função, aí é que perdeu a estrutura. Quais são as funções da família? Estamos a falar da função reprodutiva. Na família onde já não se reproduz, já está a perder a sua função, está a perder a sua estrutura. Função educativa. Lá onde já não se educa, onde os filhos usam os palavreados como querem, como quiserem, até o pai e a mãe está lá. Mas a educação não está. Aí estamos já a falhar. Quando na família não temos a função instrutiva, que é diferente da educativa,
aí estamos a falhar. E a última função da família é a função integradora. São os membros adultos da família quem integram os novos membros da sociedade. Sou eu que tenho que fazer matrícula para o meu filho. Sou eu que depois tenho que mostrar as universidades que existem na província para ele escolher o curso. Não é para você, o pai, determinar, não é para ele escolher o curso. Eu estou ali integrar. Sou eu que tenho que libertar a minha família da residência para lhe mostrar o mundo, para eles conhecerem o mundo e depois no mundo encontrarem o seu canto e ali construírem o seu lar. Isso também é função da família. Só é desestruturação quando os atores deixam de fazer isso. Não é quando se ausentam, é quando deixam de cumprir com a sua função. Acredito eu que uma boa parte da sociedade em si tem o conceito de desestruturação familiar, a questão de quando os pais se separam. Nós olhamos para esta vertente como desestruturação familiar. Então, na ótica do doutor, é que a desestruturação familiar é só quando os pais deixam de cumprir com as suas funções. Certo, porque existem vários tipos de família. Na ausência de um, ganha outro formato. Na ausência de outro, ganha outro formato. Às vezes eu temo muito com o perigo da mídia. É que a mídia tem essa tendência de construir conceitos que a ciência já deu providência. É que a ciência já tem esses conceitos e as mídias têm tendência de, pronto, é aquela cena, antes da entrevista começar na mídia, é o jornalista que quer falar no entrevistado o que eu tenho que falar. Sabe? Eu julgo é algo padronizado. Sim, olha, vamos te entrevistar sobre isso, fala aquilo. E coitado do entrevistado, que também quer falar conforme o jornalista. Não, sociólogo aqui sou eu. Você é o jornalista, faça as perguntas, eu vou responder conforme a ciência manda. Então, criou-se aqui uma ideia de que lá onde o pai é bêbado, lá onde se dá muito soco, se batem, aquilo é uma família desestruturada. Não, não é uma família desestruturada. Por essa razão, a desestruturação social acontece quando os elementos que fazem funcionar desfuncionam. Quando é que a gente fala de desestruturação social? Quais são os elementos da sociedade que fazem a sociedade funcionar? São os valores, são as normas, é a ética da sociedade. Quando isso começa a desaparecer, a sociedade começa a perder a sua estrutura, produz anomia. Anomia é o quê? Anomia é uma espécie de doença social, onde os atores da sociedade não, perdem os seus modelos sociais e não tem mais quem seguir. É você que olha, não, eu quando crescer quero ser como o Juca. Daqui a pouco você se apercebe que o Juca violou a filha dele. Agora a pergunta é, você que me seguia como modelo, também vais violar? Ou vais ficar frustrado porque esse é o meu modelo? É um exemplo que a gente tem em relação aos padres, em relação aos professores, aos pastores. Não, você é pastor, sim senhor. Quando você está cabisbaixo, olha para o pastor, não, você se ergue, não, eu quero ser como esse pastor. Depois você descobre que o pastor foi preso porque vende drogas. Então isso cria anomia, cria desestruturação, porque o teu modelo social, que é o pastor, o modelo ficou fusco, pronto. já não dá mais para seguir, Então, às vezes a mídia constrói-nos maus conceitos. Então, não é o álcool, não é a violência doméstica que produz a desestruturação familiar. Porque temos, não quer dizer que eu estou a provar isso, atenção, não estou a provar isso. Porque nós temos lá onde o pai é bêbado, mesmo o bêbado ele vem com um saco de pão na mão e traz. E tem filhos educados. Depois também temos lá onde, por exemplo, há violência, mas é a própria mulher que está falando, não vou deixar meu marido. Epa, você também não entende como é que te bater e não quer deixar o marido. Quer dizer, parece que alguma coisa está bem ali, o que não está bem é essa agressão que nós não aprovamos, mas você como vítima ainda queres ficar. Bem, os psicólogos depois têm uma outra forma de explicar isso. Agora, lá onde há aquele comportamento menos bom, o nosso grande medo como sociedade e sociólogos é que tipo de pessoas vão nascer dessa família? Que tipo de filho vai nascer de uma família onde o pai é agressor? Que tipo de filho vai nascer de uma família onde a mãe é bêbada?
Quer dizer, esse é o nosso grande medo. E depois queremos pensar, e lá também, porque estamos a ser mesmo filmados, aqui vai também uma chamada de atenção, queremos pensar de que lares destruídos, entre aspas, ou desestruturados, eu vou colocar isso entre aspas porque eu não concordo com esse conceito de desestruturação, produz filhos vândalos, produz filhos criminosos, produz meninas prostitutas. Queremos pensar isso? Não, não. No processo de ação e reação, os meus comportamentos em relação ao meu progenitor pode ser ou por latência, quer dizer, tem latência e tem preservação. Por latência é mais ou menos o quê? Eu decido ser o oposto do meu pai. Por preservação, eu decido ser igual ao meu pai. Se você, aquilo lá, por exemplo, os casais jovens que nos primeiros anos vão entrando nas brigas, às vezes quando os padrinhos reúnem, você tem que parar de bater a tua mulher, ou então você mulher tem que parar de fazer isso ao teu marido, porque a tua filha também vai ser como tu, o teu filho também vai ser agressivo. Queremos sempre pensar na possibilidade de o filho ser igualzinho ao pai. Não. As famílias produzem ou por permanência ou por latência. Ou seja, eu decido ser como meu pai, porque eu entendo que a única forma de educar a família é como eu vi o meu pai. Meu pai batia a minha mãe, então também vou passar a bater a minha mulher, porque eu só vi o meu pai bater a minha mãe. Isso é um efeito. É um efeito perverso, permanente. Poderia ter também um efeito latente. Como eu vi o meu pai a bater minha mãe, agora eu vou decidir não bater a minha mulher, porque não gostei. Você percebe? Por que eu trago esse discurso na nossa conversa sobre desestruturação familiar? Porque hoje, quando nós queremos falar de crimes, quando queremos falar de prostituição, quando queremos falar de outros tantos males que acontecem na nossa sociedade, queremos olhar sempre a família como culpada. Queremos olhar sempre o lar como o que desestruturado. Queremos pensar que todo lar desestruturado produz filhos maus. Não, não produz filhos maus. Os filhos, enquanto atores racionais, também decidem ser ou o que os pais eram, ou o que querem ser o oposto daquilo que os pais eram. Quantos de nós crescemos com pais embriagados, bêbados, e não consumimos álcool? E a pergunta é: por que como saiu meu pai? Aí dirão: não, se inspiraste no vizinho, qual é o vizinho? Acredito que são aspectos bastante importantes que precisamos analisar. E mesmo muitas das vezes acontecem com famílias de filhos de pastores. Os filhos crescem num lar bem estruturado, com boa educação, mas muitas das vezes quando atingem uma certa idade acabam se desviando. Olha, um dos grandes problemas que nós estamos, né? Você fala, depois me convida para um outro tema e alguém perguntou qual seria o tema, eu não respondi, mas seria mesmo religião, seria religião. Eu falo muito da máscara da religião porque a sociedade é um baile de máscara. Cada um de nós veste a máscara que queremos que os outros nos conheçam. Eu venho aqui com a minha máscara de sociólogo porque eu quero que você conheça essa minha máscara. Poderia vestir uma outra máscara. Mas uma das instituições que mais oferece máscara às pessoas é a religião, que oferece a máscara do bom samaritano. A Naíre de Almeida, uma colega nossa, socióloga, fez um trabalho muito interessante sobre o aborto. Ela inquiriu aproximadamente 95 meninas que já fizeram aborto. Dessas 95 meninas que já fizeram aborto, até porque eu acompanhei esse trabalho, dessas 95 meninas que fizeram aborto, 45 eram pessoas ligadas à família de pastores, as meninas do grupo coral. Você sabe, o que acontece na verdade? Por causa do castigo que se dá a quem desviar as normas da igreja, por causa desse castigo, então muitas preferem fazer a coisa escondida, preferem cometer os tais desvios às escondidas para não serem penalizadas dentro da igreja. Ela é a menina que canta, ela é a menina que sobe no púlpito e lê os discursos, lê os anúncios. Agora a menstruação está atrasada.
E ela não quer perder esse privilégio, ela não quer ser apresentada. Existem igrejas muito mais extremistas, por exemplo, que põem a menina aí, lhe falam, lhe ralham no meio da congregação. Isso até pode causar suicídio. Como muitos não têm capacidade ou estruturação psicológica para enfrentar uma congregação toda, vão para o aborto e fazem. Então, isso é para tentar dizer que na questão que nos colocou. Até lá, nas famílias onde aparentemente a reserva moral está salvaguardada, é lá onde a máscara é mais utilizada. Por quê? Porque no processo de socialização, que é o processo em que a sociedade começa a nos introduzir valores, nós os seres humanos nascemos com a memória ou com o cérebro muito mais vazio que os animais. O veado nasce e começa logo a correr. O peixe choca do ovo e começa logo a nadar. Nós temos que ser instruídos. A única informação que nós nascemos é o tato. Isso é que nos batem e choramos. É procurar a xuxa e a técnica de chupar, de sugar. Essa é a informação que nós nascemos com ele. Tudo o resto tem que nos ensinar. Como andar, como falar papá, como falar mamãe, essa coisa toda. O que me torna humano? No meu processo de socialização, vem a minha família me ensina valores. Vem a igreja me ensina valores. Vem a escola me ensina valores. Vem também as ruas me ensinam valores. Vem o grupo de pares que são os amigos ensinam valores. Nessas instituições todas, aquela instituição que for mais forte no meu processo de inserção de valores é que vai me fazer homem. Aí você entende por que esse desrespeito ao pai, mas respeito ao pastor. Porque a igreja foi mais forte no processo de formação da sua idoneidade ou da sua personalidade. A igreja foi mais forte que a família. Ou então a escola foi mais forte que a família. Um exemplo das crianças. A professora se ensinando ao teu filho que 1 mais 1 é 4. E você em casa tentar corrigir, vai arranjar guerra. Sim, é guerra. Ele vai dizer, não, professora, ensinou assim. Ele está num processo em que a professora é que é credível. É que é credível, não é o pai, é a professora. Então, às vezes nós queremos só botar a culpa do caráter à família. Todos os atores. Isso aqui é disfunção. Se esses atores, família, igreja, meio de comunicação, grupo de pares, se esses atores falharem, eu serei um projeto social falhado. Eu também serei. Por isso é que todos têm que contribuir para tal. Então, o que fica aqui, a ideia que fica aqui é que todos trazem valores a mim. Eu depois seleciono. Não, essa dica que o meu pai me deu, não vou levar para a vida. Isso que o meu amigo trouxe, eu acho que é muito melhor. Isso que a televisão disse, é mesmo, né? Há uma televisão, há um programa, há uma novela na televisão pública de Angola que era muito boa e terminou exatamente quando naquele programa houve o primeiro beijo gay. Foi uma novela do Corendu. Então logo mesmo houve, no dia em que houve o primeiro beijo gay na televisão pública de Angola, dia seguinte aquilo desapareceu. Desapareceu. Porque é uma coisa que nós não queremos institucionalizar em Angola. Não queremos. Isso tudo tem efeito sobre a família. Então, o comportamento desviante dos filhos não é só o resultado da família. Tem as instituições que contribuem no seu processo de socialização e tem as escolhas próprias, porque eu também decido ser alguma coisa. Então, é só mais ou menos para entender esse comportamento. Mas então, doutor, quais são as principais causas que muitas das vezes têm levado a essa desestruturação familiar? Olha, a estrutura familiar, ela altera por várias razões. Razões endógenas, internas a famílias, e razões exógenas, externas à família. Razões internas. Olhando para as estatísticas da forma como se constituem as famílias em Angola, a questão da imaturidade dos cônjuges acaba por ser uma das primeiras razões que leva à separação dos mesmos. Em Angola, feitas as estatísticas, percebe-se que os casamentos acontecem antes dos 30 anos de idade.
E a olhar um bocadinho para a experiência dos mais velhos, buscando assim um bocadinho de etnossociologia, os casamentos mais duradouros é quando os atores, os cônjuges já cansaram de viver a sua vida de solteiro. Eu já experimentei tudo e mais nada me assusta. Percebe? Eu já discuti o suficiente com mulheres, mais nada me assusta. Discutir com a minha mulher já não me assusta. Nós aqui casamos, nós casamos na perspectiva do paraíso, como é que é, matrimonial, que vai casar e vai estar tudo bem. É o mar de rosa. Nós casamos com essa perspectiva. E há um mais velho que dizia, eu ouvi um programa na rádio, dizia assim, os homens têm que casar depois dos 35 anos. Porque os homens são uma espécie de águia. Há uma águia aí que fica, desce numa velocidade e apanha o pássaro. Estás a ver? A águia fica lá no ar. Quando acha... Sim. Quando ele encontrar um rato, ele desce numa velocidade, pega no rato e leva nas alturas e começa a comer lá. Quando ver outro rato, vai largar aquele rato e vai descer. A juventude é isso. Quando eu tiver com uma moça linda, vai atacar. Vou atacar. E quando houver outra moça linda, começo a ver defeito nessa e vou atacar. Quer dizer, ao experimentar, não estou aqui dando um exemplo a ninguém. E eu sou sociólogo, querendo falar o comportamento das pessoas. É preciso passar essa fase de imaturidade para ganhares maturidade, para respeitares o lar. O que acontece? Na mesma velocidade com que nos casamos, nos divorciamos. Por quê? Porque os nossos casamentos são resultados das primeiras experiências emocionais. Começamos a namorar hoje, temos as primeiras relações sexuais, já achamos que estamos em condições de casar. Casamos, depois vimos que afinal não era essa, se enganei, aí deixamos novamente. Então, essa é uma das causas. E depois, ainda do ponto de vista interno, são questões econômicas. Do ponto de vista interno, são questões econômicas. Que estamos a criar um tipo de namorada na nossa sociedade, a tal chamada namorada dependente. Hoje a namorada consciencializou que o homem tem que dar. Só é meu namorado que me dá. Quer dizer, ela pode não fazer, quer dizer, parece que namora emprego agora, namora emprego. No final do mês, quando o salário do namorado sair, a namorada o namorado tem que ter mesada. E isso está a construir esposas dependentes. Depois de casar, a gente percebe que o lar precisa mais do que o salário do homem, mais do que o salário de um. Porque vem a esposa, vem o esposo, vem os filhos, ainda pode vir a tua mãe ou a minha mãe. E o meu salário não funciona, não dá, não chega. Então essa questão econômica também depois pode levar ao divórcio, não suportamos. Porque temos muita despesa e pouca capacidade de compra. Poderia ser isso, são algumas, né? Agora, do ponto de vista exógeno, externo, também temos a cota parte da condição social com que nós vivemos. Vou buscar um exemplo de políticas públicas, e eu dizia isso na introdução, buscar um exemplo de políticas públicas relativamente ao concurso público. Criou-se aqui a fantasia de que vamos ou para a educação ou para a saúde. Cada um acha que tem que se formar na área, mas o Estado não tem a responsabilidade de quando nós preenchemos a ficha de concurso público, está lá escrito onde eu moro. Está lá escrito o meu estado civil, casado. E ainda assim o Estado acha que eu tenho que cumprir com uma espécie de missão militar. Ele sabe que eu fiz concurso público para a educação. Eu não sou militar. Fiz concurso público para a saúde. Eu não sou militar. Mas acho que eu tenho que calhar em Cabinda. Acho que eu tenho que calhar na Bunda Norte quando eu sou de Benguela. Então, isto aqui está a criar fossos na família. Está a criar fossos na família. Eu serei obrigado a atender duas casas. A minha lá onde eu vivo e a outra aqui. E depois, voltando na questão da anomia, o meu filho deixa de ter referências paternais ou maternais e passa a ter referências televisivas. Quem educa o meu filho agora já não é o Juca, como pai é a Disney, é o Mickey. Meu filho agora já fala com os bonecos, já brinca com os bonecos. E depois isso nos leva a uma reflexão sobre o tipo de bonecos, o tipo de desenho animado que nós temos.
violentos, agressivos. Voam, se amarram corda e voam. Numa brincadeira que a gente diz, vê lá os super-heróis americanos. Quer dizer, você pensa que batem bem, mas não batem bem. Põem colar em cima do colar que põem o biquíni. Está ensinando que no meu filho isso. A gente não sabe disso. Vamos olhar para os bonecos. No nosso tempo, eu não via o Mickey a beijar a Minnie. Não via. Mas agora já se beijam. Já existem bonecos gays. E os meus filhos ficam o tempo todo na televisão, porque o pai foi nas lundas. Foi nas lundas curar outros, cumprir missões do Estado. E até a gente vê a usarem sempre um termo, né? Como é que é? A pátria, como é que é? Aos seus... A pátria aos seus filhos ordena. Ordena. Está a ver? Ordena. Eu digo sempre, essa frase vale aos militares. Aos não militares, não tens que ordenar, não tem que negociar. Eu até posso ir nas lundas. E a minha família tem que ir comigo. Tem que ir comigo. Não vou negar a pátria, mas a pátria tem que negociar comigo. Antes de ir para outra província, certo, tem que ser criada primeiro as condições. Porque eu, mais do que curar ou educar a família dos outros, também tenho que proteger a minha, porque o primeiro papel, é aquilo que falamos no princípio, eu sou o provedor do lar. Mas agora vocês tiraram o provedor e mandaram para o Guando Cubango. Temos esse problema. O filho agora tem a televisão. Na televisão tem o quê? Bonecos agressivos. O Minnie que agora já beija o Mickey que já beija a Minnie. A Minnie que agora já anda com saia curta no boneco. A Branca de Neve, uma boneca, entra de madrugada em casa, perdeu o sapato de madrugada. Quem diz que uma criança tem que estar numa faixa de madrugada? Realmente essa mensagem que o boneco está a passar às crianças. Agora entendam por que as nossas meninas com 15 anos já querem festa de amanhecer. Porque a referência deles também faz isso. A Cinderela é que perdeu os sapatos. A Branca de Neve vive com 7 anões. Vive com 7 homens em casa. Agora não se assustam porque as nossas filhas fogem para ir viver na casa dos amigos. Olha a referência que estão a dar. Então, a desestruturação familiar. Quer dizer, podemos apontar aqui N causas. Mas esta, que chama-se aqui a responsabilidade do Estado. Porque o Estado é o maior protetor das famílias. O Estado tem que ser o primeiro elemento que protege as famílias. O que estamos a assistir aqui é o inverso. O Estado está a ser o primeiro elemento a desestruturar as famílias. Então, se a pátria aos seus filhos ordena, então parece que é o Estado que está a ordenar que as famílias sejam desestruturadas. E isso tem consequências graves. Tem consequências graves. Às vezes nós, quando falamos das consequências das famílias, queremos pensar que, vamos falar de crime, vamos falar de prostituição. Não. Isso aqui, das consequências que isso acarreta, as consequências da disfunção familiar, não atinge só a própria família na produção de membros da família com comportamentos desviacionistas. Não. Isto aqui também tem efeito sobre a funcionalidade da própria estrutura social, das próprias instituições sociais. Isso refere-se ao quê? Filhos mal educados não geram funcionários públicos bem educados. Não. Às vezes nós vamos para o banco, BPC, acho que todo mundo é vítima do BPC, ou então para o registro civil, onde os atendimentos são aqueles que a gente conhece, péssimos atendimentos. Aquilo é resultado de péssimos filhos, em péssimas famílias. Quer dizer, o Estado que não está ajudando na estrutura familiar será a grande vítima disto. Por quê? Há uma definição de família que é a definição mais básica que todo mundo sabe. Desde criança, o que é família? Família é o núcleo da sociedade. E isso é verdade. É verdade. Quer dizer que o elemento funcional de toda a sociedade é a família. Isto implica dizer que os grandes problemas que as sociedades vão viver será resultado dos grandes problemas que as famílias estão a viver. Ok. A questão do desemprego. Desde muito cedo, as crianças são submetidas à fome. Desde muito cedo as crianças entendem e veem os pais a trazendo o discurso de que não consegui nada, filho.
E a criança entende que desde muito cedo tem que ajudar o pai. Agora estamos a entender porque é que temos crianças na zunga. Exatamente. Estás a ver? Se o Estado ataca, a família responde. E a forma da família responder é não ajudar o Estado a avançar. Hoje quer-se combater sobre o absentismo nas escolas. Há muitas crianças a faltarem nas escolas. Está a faltar na escola por quê? Porque não está bichando. O que a escola deveria dar? Merenda. Até tem um programa de merenda. Chegou, não chegou. E onde chegou está uma merenda que é quiçangua. Estás a perceber como é que é? E a fome, com a fome não há diálogo. Saco vazio não fica. Eu não tenho nada a dialogar com a fome. Isso vai fazer com que eu abandone a escola e vá para um outro sítio procurar alguma coisa. Há um outro exemplo que eu poderia dar. A administração, o governo provincial de Benguela e junto à administração municipal de Benguela e a Catumbela trabalhando num projeto muito bom que é da construção de um lar de acolhimento para crianças de rua. Essas crianças foram sensibilizadas, saíram da rua e lhes levaram para esse lar. Depois de 2 meses, nesse lar já não tinha mais crianças. As crianças voltaram para as ruas. Por quê? Porque depois eles perceberam que a rua oferece mais que o lar. No lar eu tenho arroz com feijão. Mata bicho, almoço, jantar, arroz com feijão, fuz com feijão, arroz com feijão, fuz com feijão. Na rua eu lavo o carro, ajudo isso ou aquilo. E vou decidir o que eu vou comer. Vou decidir o que eu vou comer. Mal cozinhado, mal preparado, não, mas eu sei que no final do dia eu vou para a pracinha, vou comprar tomate de X, cebola de X, uma lataria, vou decidir o que eu vou comer. Estamos aqui numa competição entre a rua e as instituições. Mas essas crianças que estão na rua vieram de onde? De alguma família. E agora são as próprias crianças que estão a atacar o Estado, estão a rejeitar o Estado. Então, qualquer má ação do Estado para com a família, a resposta vai ser da família para o próprio Estado. Essa resposta pode não ser violenta, será pacífica, mas será muito mais agressiva. Nesse período em que os salários dos professores foi atrasando, alguém publicou nas redes sociais: mna, mne, mni, mro, mnu. Senhor Presidente, se não pagarem os salários, é assim que vamos destruir o Estado. Eu sou professor. Percebeu a ideia? Percebeu a ideia, né? Não existe mra, mre, mre, não existe. A educação. Se vocês não me pagarem bem, eu vou ensinar mal essas crianças. Essas crianças vão ser os médicos da manhã, vão ser os professores da manhã, vão ser os políticos da manhã, os presidentes da manhã, e vão partir o Estado. Você vai perceber? Então, aqui as políticas, as más políticas para as famílias serão as más famílias para o Estado no futuro. Então, a responsabilidade tem que ser grande. E quando a gente fala da consequência, desculpa, eu não quero falar de prostituição. Porque a prostituta é vítima, não é atora, é vítima do Estado que falhou. O criminoso é vítima do Estado que falhou. Eu me lembro, eu uma vez fui assistir um julgamento de um rapaz que roubou botija em alguma casa, vendeu e lhe espancaram, mas ele disse, lhe levaram. Pronto, ele me explicou a história e eu fui assistir o julgamento dele. E no tribunal ele explicou ao juiz: eu aceito ser preso. Mas, seu juiz, estão aqui os currículos que eu meti. E todos os currículos que ele meteu nas empresas, ele fazia questão de entregar protocolo, que metia o mesmo visto de que recebi. Está aqui 20 currículos, eu meti. Mas eu tenho um filho agora. Eu entrei no casamento cedo e me dói toda hora a minha mulher discutir comigo, porque eu não consigo sustentar. Eu tinha que roubar a botija da casa da vizinha, porque a vizinha não tem segurança. Bem, foi jogado como foi. Até teve algumas atenuações, mas aí está. Estamos a falar de alguém que com 20 currículos bateu várias empresas, foi negado e agora roubou botija. É o Estado quem fabricou o seu próprio criminoso. Às vezes o criminoso também é vítima. É vítima. Por isso, quando alguém quer me dizer, não, pronto, os juristas poderiam dizer que o criminoso é culpado, os sociólogos dirão o contrário. Não, ele é vítima também, ele também é vítima. Vítima das políticas. Das políticas. Então, a maior responsabilidade aqui é do Estado. Porque o Estado vai ser a principal consequência disto. Será a principal consequência disso.
Então, assim, de forma resumida, das muitas consequências que nós poderíamos falar da estrutura ou da disfunção familiar, o meu medo é que Estado, que sociedade teremos. Porque a sociedade não é feita por cães, elefantes, é por pessoas. E essas pessoas têm o primeiro núcleo, família. Se a família falhar, tudo o resto falha. Okay. Então, Juca, vamos agora colocar um ponto e vírgula da nossa conversa. Vamos para um curtíssimo intervalo. Obrigado. Vamos agora para um curtíssimo intervalo, prometemos voltar daqui a minutos. Bem, seja bem-vindo à segunda parte deste programa. Dizer que hoje a nossa abordagem é a seguinte: a desestruturação familiar e as suas consequências. Portanto, o nosso convidado é o Dr. Juca Mangenja, este que é seu chão. Vamos agora voltar à conversa com o nosso convidado. Dr. Juca, fizemos algumas abordagens em torno da nossa temática e eu gostaria que, neste momento, olhamos bastante para a questão social. Quais são as principais consequências que este tipo de ato pode ter para a sociedade angolana? Olha, há um fenómeno que está a acontecer na nossa sociedade, é a questão da adultização da criança. Adultização da criança. As famílias hoje estão a ser arrastadas a um esforço titânico, a um redobrar de esforços para poder sobreviver hoje. E como estamos a falar de famílias, as crianças não estão distantes disto. O que é que está a acontecer? Hoje as crianças estão a adiar a sua infância para poderem ser adultas precoces. Estamos a falar de casamentos precoces. Estamos a falar de abandono à casa de forma precoce. Estamos a falar de atribuição de responsabilidades, né? Vai morar com o tio. Deixa o pai ainda vivo, vai morar contigo, de forma precoce. E lá as crianças são obrigadas a desenvolver técnicas de sobrevivência, porque entre matar e morrer, elas preferem matar e não morrer. Então as pessoas estão a criar técnicas de sobrevivência. A adultização da criança é consequência da destruição da infância. Esse elemento sociológico é importante compreendermos. A infância é uma coisa, a criança é outra. A criança é aquele ser vivo e humano nos seus primeiros anos de vida. Essa é a criança. A infância é o espaço onde a criança se desenvolve. Por isso é que quando tu dizes, né, tenho saudade da minha infância, você imagina onde você brincava, com quem você brincava, como você brincava. E essa saudade produz uma espécie de nostalgia, dá vontade de relembrar, dá vontade de em algum momento, mesmo enquanto adulto, eu também brincava assim, ainda vou experimentar mais. Porque você um dia já experimentou, dá aquela saudade de regresso ao passado. Hoje as crianças não estão a viver esta fase. Começam a vida sexual muito cedo. Trabalham para os pais ou para a família muito cedo. Desarrascam muito cedo. E isto adia a infância deles. Consequência social: teremos adultos infantis. Adultos infantis. E é que é mais perigoso ainda. É mais fácil ter, e é normal ter, uma criança infantil. É aquilo que o pai diz, né? Mesmo que ele tenha 12 anos e seja o primeiro filho, você tem que se comportar bem. Você é o primeiro filho. Mas chega um momento que você, como pai, diz: ele é uma criança, ele é uma criança. Ainda é criança. Do que ter um marido que você, como esposa, ainda lhe diz: você é muito infantil. Você é muito infantil. Mas por que está a haver essa inversão? Porque a própria sociedade está a obrigar as pessoas a abandonarem determinadas fases da sua vida para irem buscar técnicas de sobrevivência. Técnica de sobrevivência. A criança que já zunga, a criança que já é mãe, a criança que já rouba para comer. Conta-nos a história da mãe que tem o filho
que tem o licenciado, 3 licenciados e um gatuno. E sempre que o gatuno está preso, a mãe se preocupa com esse gatuno. E lhe perguntaram, mas você então, esse sempre que está preso, você vem e luta para lhe tirar por quê? E ela diz, não, porque é o único que traz alguma coisa em casa. Sabe? O filho do gatuno é o único que traz alguma coisa em casa, porque os licenciados não têm emprego, estão desempregados, não trazem nada. Não estou aqui a aconselhar as pessoas a roubarem, não. Estou aqui a dizer o que a sociedade faz com seus atores. Ou então o que os atores são capazes de respeitar as consequências sociais. O que nós teremos? Adultos infantis. O que os adultos infantis fazem? Têm emprego, mas brincam no local de emprego. É aquilo que você vê. Vens para ser atendido e encontra as 3 senhoras do outro lado do balcão a brincarem, a te ignorarem, a te falarem espera quando podem, a chamarem os meninos que arranjam unha e põem os pés no gabinete dela porque o menino está lá a arranjar no gabinete dela. Uma instituição pública, são os tais adultos infantis, que se você fazer uma entrevista profunda, vai perceber que ela começou a vida muito cedo. Então, são algumas das consequências sociais que nós vamos tendo. Outra consequência social e grave é o ataque à economia. O ataque à economia é o quê? Quando essas crianças são levadas a técnicas de sobrevivência, entram para o mercado informal. Zunga, feirantes, pracinhas, mercados, essas vão para o mercado informal. Hoje, o mercado informal é tão competitivo que tem mais mão de obra do que o mercado formal. A Agenda 2050, que foi apresentada pelo governo de Angola, essa agenda diz que 60% da população angolana empregada está no mercado informal. Quais são as consequências econômicas no mercado informal? O Estado perde imposto. O dinheiro da zunga não se cobra por orçamento geral do Estado. Até apanharem a zungueira vai ser complicado. O dinheiro que se recolhe na praça, as fichas, só chega até na administração municipal. Não vai para o cofre do Estado. Não vai. Se a mão de obra informal, que não dá nada ao Estado, é mais robusta que a mão de obra formal, que dá alguma coisa ao Estado, agora eu entendo por que o salário tem que atrasar, por que o hospital não tem medicamento, por que não há novos hospitais, por que não se combate o paludismo, porque não há dinheiro. Não há dinheiro por quê? Porque não há imposto. Não há imposto. Não há imposto por quê? Porque não se qualificou as crianças, que agora são adultos, para terem mão de obra qualificada e darem alguma coisa para o Estado. Ignoraram a educação, ignoraram a instrução. Agora essas crianças não sabem outra coisa senão vender. Então, isso tem também problemas graves à economia. Quem abandona a família? Quando não se faz pela família, não se faz pelo Estado. José, é verdade, um aspecto bastante importante que nós precisamos também analisar com muita atenção. Porque o Dr. Juca fez aqui menção e é algo que nós temos verificado constantemente. E muitas das vezes as crianças abandonam as escolas para irem vender. Ou seja, os adultos que nós temos atualmente, que têm aquela mentalidade infantil, do ponto de vista do Dr. Juca, são aqueles que começaram a vida ainda mais cedo. Muito cedo. Há aqui 2 elementos fundamentais. A vida é vida, não se ignora. Há uma música que diz: há uma vida para cada um e a minha eu vivo sozinho. Ninguém pode viver a tua vida, você que tem que viver a tua vida. E a vida tem essas etapas, né? Tu tens a infância, a juventude, esquecem esse conceito de adolescência. A infância, o adolescente é a criança em estado de reflexão, de preparação psicológica do que ele quer ser quando adulto. Tu tens a infância, tu tens a juventude, tu tens depois a senitude, que são os que a gente chama de velhos. Tu tens a senitude, tu tens essa fase toda. Isso não se ignora. Quem de jovem não morre, de velho não escapa. Isso é para dizer que queira você aceitar ou não, a idade vai te levar. Se tu não vives a tua vida, a cada etapa que você está a viver, vais inverter. A tua vida de criança vai viver como adulto, e a tua vida como adulto vai viver como criança. Isso tem consequência nas instituições. Ainda,
Nós olhamos, por exemplo, para as escolas. A criança quer estar na escola, mas a fome cobra. E depois tenta fazer uma espécie de equilíbrio. Ela vende na própria turma. Quem é professor sabe disso, que tem sempre uma aluna que vem com Uma tigela aí de bolinhos. Ela vende na própria turma. Mas a vida nos indica e nos mostra que o sucesso depende da dedicação. Se tu vendes na própria turma, ou vai ser bom em venda, ou vai ser bom na escola. Se fores bom na escola, não vai ser bom em venda. Se fores bom em venda, não vai ser bom na escola. Porque para uma dessas atividades ter sucesso, você tem que se dedicar 24 ou 24 horas. Por que nós não temos crianças brilhantes? Ou pelo menos temos dificuldades em ter crianças brilhantes? Porque as crianças ficam divididas a meia percentagem em quase tudo. E nunca a 100% em tudo. Depois tem outro elemento fundamental. As sociedades capitalistas, que é aquela onde o dinheiro é a prioridade, leva os pais atrás do dinheiro o dia todo. Levando os pais atrás do dinheiro o dia todo. No final do dia, temos tudo em casa. Vamos olhar aqui para a classe média, para a classe alta. O filho tem o PlayStation, o último lançamento. Tem o iPhone, o último lançamento. Tem uma tela gigante em casa que você só vê nas novelas. Ela tem. Mas, no entanto, o pai nunca viu que o filho desenhou uma asa nas costas, uma tatuagem. O filho não viu. A mãe não sabe com qual idade a filha perdeu a virgindade. Por quê? Porque o capitalismo nos manda correr atrás do dinheiro para colocar tudo em casa, para criarmos casas de luxo, mas não nos dá tempo para sentar com a família e fazer tudo isso. É dali, eu me lembro muito bem, o Juca, sociólogo, também é artista, e é uma música que eu nunca cheguei de gravar, com o título Por que não beijaste teu filho hoje? Essa música, esse título sai em reflexão de uma música do Marcelo Crivella. Por que você não beijou teu filho hoje? Ou seja, o capitalismo não te dá tempo de você sentar com os teus filhos e conversar. Como consequência, tu tens casas brilhantes, lares destruídos. Você se assusta, de repente teu filho tem piercing. Quer dizer, você como pai não entende o que é piercing. Olha para o filho, esse nariz, essa ferida não veio de onde? Não, é o furo que ele criou, porque o brinco ainda guardou, porque o pai ainda veio. Essas consequências, isso tudo, são consequências sociais do tipo de família que nós estamos aqui a construir. É grave. Por quê? Até o pai é presente, por acaso tem tudo. Tu entras lá, tem tudo. Mas em contrapartida, onde é que está o filho? Ficou tropeiro. Agora é o tatuado. Agora é o mais mau do bairro, que luta com todos, que bate todos. Então, tudo isso são consequências que nós temos. Mas, a olhar, tem solução. Tem forma de reverter isso. Uma das soluções, eu não diria mais perigosa, né? Mais desafiante, é abrir o teu filho para o mundo. Abra o teu filho para o mundo. Pega no teu filho, leva no hospital, onde tem os que partiram a perna porque fizeram um acidente. Leva. Para ver como é que o mundo é. Para ver como é que o mundo é. Às vezes ele não tem noção disso. Ele não tem noção disso. Os ricos, os filhos dos ricos, eu tenho brincado assim com os meus alunos, né? Entre o filho do rico, entre o rico e o pobre, os dois com vontade de estudar, quem estuda mais? Eles gostam de falar, não é o filho do pobre. Não é o filho do rico. É o filho do rico. Porque você pobre tem vontade de estudar, mas vai se resumir o teu estudo no fascículo que o professor vai te dar. Tu só tens o fascículo e o caderno e tudo que o professor te ensina. O rico tem internet, tem viagem, tem biblioteca, tem tudo que ele imaginar, estudar, ele tem. Por isso é que o filho do rico, quando viaja, vem com novos termos. Fui em Washington, PlayStation. O filho do pobre vai ler PlayStation. Porque ele não tem noção do inglês, ele nunca ouviu isso, nem sabe que existe um PlayStation. Ele não sabe que isso existe. Precisa perceber, né? Então, às vezes, para salvar a nossa família da sociedade perigosa, porque a sociedade é um perigo. A sociedade é uma selva e os fracos vão ser devorados. Assistam, como é que é?
Será que é Mil Cenas? Não. Aquele canal que apresenta Selva. A Odisseia. Assistam Odisseia, National Geographic. Assistam aquilo, comparem aquilo com uma sociedade. O leão come o veado come o capim bebe água. E cada um apanha fraco dele. Então, essa cadeia. A sociedade também é assim. Cada fraco devora cada forte devora o fraco dele. Para salvarmos as nossas famílias dos nossos filhos atrevidos, uma das propostas é levá-lo a visitar o mundo. É levá-lo a visitar a sociedade. Para que depois ele tenha opções. Filho, aqui é na ortopedia. Esses aqui se partiram. É mota. Você que fica aí a colar com a mota, está aqui. Filha, aqui são as pessoas que apanham HIV. Brincar, falhar, estão aqui. Pega nas crianças, vai visitar uma comarca, vai visitar um presídio. Não precisa falar mal das pessoas, dizer que esse errou, não é essa a ideia. É prepará-los, é ensiná-los, para depois decidirem escolher com as consequências que aquilo lhe oferece. Porque às vezes pensamos que não há consequências. Assim bem rápido, né? É a tal história do mosquito que não ouviu o conselho do pai. O mosquito pai disse ao mosquito filho, agora que já sabes voar, começa a voar bem baixinho nos lixos, nas latas, no rio, na árvore, não vai nos humanos. E ele obedecia. Até que apareceu um mosquito mais jovem. Estás a voar aqui por quê? Não, porque meu pai disse, jovem, vai lá nos humanos. Nos humanos, quando você canta para eles, eles te batem palma. Vamos lá ver. E aí começou a voar nos humanos. Aí passava na orelha de um, ouvia um, afinal aqui batem palma. Vou falar no pai. Pai, você afinal é mentiroso. Lá batem palma. Filho, aquilo não é palma. Vão te matar. E ele insistentemente lhe mataram. E aí fica a moral da história, nem todo mundo que te aplaude te gosta. Está mesmo a te matar, Então, em torno disso, leva o teu filho a conhecer o mundo. Não lhe apresenta só uma perspectiva da vida, lhe apresenta todas. Para quando ele escolhe com as consequências que ele já sabe. Para que não diga, ninguém me avisou. Essa seria uma das propostas. Poderia ser muita, né? O tempo é que muita coisa. Sim, senhora. Doutor Juca, nós agradecemos pela sua presença aqui no programa Benguela Desenvolvimento. Obrigado. Vamos agora fechar com o nosso programa, mas antes gostaríamos de dizer ao Dr. Juca que conselho passa a sociedade a nível de Angola, em particular para a sociedade bengalesa. Eu não sou muito de conselhos, Eu sou o tipo que brinca sempre, faz o diabo feliz. Quer dizer, fazer o diabo feliz significa faça o que te faz feliz. Porque ser feliz é bem melhor do que ter razão. Mais do que ter razão, procurem ser felizes. E ser feliz é uma das formas, para ser feliz, uma das formas é selecionar dentre as muitas ofertas aquilo que te faz bem. Mas assim, em particular, já dizer que eu não gosto muito de dar conselhos, nem sou bom em conselhos, em particular, aos filhos, entre os vários modelos que a sociedade te der, escolhe aqueles modelos que lhe ofereça menos perigo. Tudo tem vantagem e desvantagem. Escolha o que lhe oferece menos perigo. E quando o perigo aparecer, dê um passo atrás. Diante de um precipício, a melhor forma de ir para frente é dar um passo atrás. Contornar. Nesse caso, contornar. Aos pais, se nós falharmos com os nossos filhos hoje, não teremos companhia amanhã. São do Estado. Faça o bem àqueles que te compõem. Como retribuição, eles te farão bem amanhã. Se o Estado formar bons filhos, teremos bons funcionários. Bons militares fazem bons protetores do Estado. Bons polícias fazem bons protetores da segurança pública. Então, isso é da responsabilidade do Estado. E assim, de forma mesmo conclusiva, eu penso que o Estado angolano deveria fechar-se para si, rever-se onde falhou, consertar-se e depois abrir-se para o mundo.
porque nós estamos muito abertos para o mundo, estamos agora a viver o processo de imigração, estamos aí, estamos a abandonar o país, A pergunta é, lá onde estás a ir, é que vais fazer por nós? Ou é melhor ficarmos aqui para fazer por nós? Então vamos fechar, vamos consertar para ver o país. E para isso, uma política ou um consenso nacional poderia ser uma solução. Um consenso nacional. Que valores para a juventude? Que valores para a família? Que valores devem ser excluídos? Dos muitos valores antigos, quais resgatar? Qual deixar mesmo que a antiguidade o leve? Nós precisamos fazer esse exercício todo, senão não vamos conseguir. E todas as instituições que tenham responsabilidade sobre a família. Termino mesmo dizendo, se quisermos salvar as nossas famílias de todos os valores que nós queremos resgatar, salvem primeiro o valor da paternidade da vizinhança. Aquele em que o vizinho também era pai. Salvem esse valor. Deixem o vizinho ralhar teu filho. Porque isso deu bons pais. Matamos isso. Está a dar péssimos pais agora. Dos muitos valores que queremos deixar para a história, salvem esse valor da paternidade da vizinhança. Porque com a economia em que nós estamos que ir para o banco trabalhar, o vizinho faria um bom papel na educação dos nossos filhos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Juca. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora fechar esta edição. Prometemos voltar daqui a mais algum tempo, nas próximas edições. Um forte abraço. Dizer que fique ligado ao nosso canal do YouTube, CFP Centec Oficial. Siga também a nossa página no Facebook, Centec Lubito. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço.